Pelas informações. Agora chamamos Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais, todas as sextas-feiras aqui com a gente. Professor, boa noite para você, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação. Boa noite, prazer conversar com vocês sempre. Professor, a gente viu essa semana o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusando a China de ajudar a Rússia a pressionar países a não comparecerem à cúpula de paz na Suíça. Ele disse que Pequim está sabotando o evento para favorecer Moscou, além de fornecer itens de uso de duplo que ajudam a reconstruir a indústria de defesa da Rússia. Queria saber sua opinião sobre essa declaração do presidente Volodymyr Zelensky e como que essa alegada pressão da China para que os países não compareçam à cúpula da paz na Suíça pode afetar diplomacia internacional, inclusive os esforços, para resolver esse conflito longevo aí entre Rússia e Ucrânia. Veja, Felipe, esse é um conflito que não deve ser encerrado até o fim do período eleitoral americano, não é? Tudo depende daquilo que você vai ter como resultado das eleições em novembro nos Estados Unidos. Até porque se você, nos dois casos, seja Trump ou seja Biden eleito, o que você vai ver é que vai se tentar buscar ali uma solução para resolver esta situação. Obviamente que para Biden não interessa neste momento que o conflito seja resolvido, porque poderia, de alguma forma, evidenciar aí uma vitória da Rússia, não é? E este que é todo o processo que a gente tem observado desde o início da estratégia desta guerra. A ideia era sangrar a Rússia por meio das sanções, sangrar a Rússia com a questão do fornecimento dos equipamentos militares e, com isso, fazer com que ela perdesse a guerra. Mas o que nós vimos é que a contraofensiva do Zelensky nunca se materializou. E o que aconteceu, Felipe, nessa história toda, é que o Zelensky veio fazer propaganda da guerra na Ucrânia aqui na Ásia. E os países asiáticos falaram, isso é um problema europeu. Isso é um problema que precisa ser resolvido pelos europeus e não por nós asiáticos. Então, este tem sido aí um processo que o Zelensky tem tido no sentido de tentar buscar aí o apoio internacional. Obviamente que se por um lado você tem os Estados Unidos ajudando a Ucrânia, por outro lado, a China entende que esta é uma guerra que foi fomentada ali pelo processo expansionista da OTAN. Então é normal que a China venha aí nesse processo de tentar contrabalancear o sistema internacional de maneira a garantir que ali a Rússia também não saia perdendo na guerra. Mas é óbvio que numa época em que é muito fácil você botar a culpa de tudo na China, o Zelensky aproveita um pouco desta retórica internacional justamente até para se aproximar mais dos seus financiadores, que são Estados Unidos e a União Europeia. Professor Marcos Vinícius de Freitas, obrigada pela presença, por estar aqui com a gente. Inclusive, falando ainda sobre este tema, eu queria só entender rapidamente quais são essas implicações ali no fornecimento desses itens de uso aí duplo, pela China, a Rússia, para a reconstrução, então, ali da indústria de defesa de Moscou, como que isso pode, de alguma forma, influenciar até mesmo as relações ali, China e Ucrânia, e inclusive também China e Estados Unidos? Veja, a Ucrânia é um parceiro pequeno para a China, O grande parceiro da China é, sem dúvida, a Rússia. Paula, quando você vem aqui a Pequim, você vê aí um incremento substancial no comércio bilateral entre Rússia e China. Você vai em um monte de lugares, você vê uma quantidade enorme de produtos russos no mercado. E, obviamente, que nesse processo todo, você fez com que aquelas sanções que os Estados Unidos anunciaram, acho que quase 900 sanções, efetivamente não tiveram o resultado esperado. E, nesse sentido todo, o que a gente nota é que os americanos estão colocando pressão justamente dizendo que a China está fornecendo para a Rússia os equipamentos que permitem que a Rússia tenha aí uma máquina de guerra que não existe no Ocidente. A grande revelação desta guerra, não é, Paula, é que o Ocidente, seja Estados Unidos, seja a Europa, não tem a capacidade de produção de armamentos militares que a Rússia tem.
E não sou eu que estou falando, uma série de pessoas já está comentando a respeito deste processo de constante evolução aí, de crescimento no parque militar russo. E claro que os Estados Unidos têm colocado pressão na China, no sentido de falar que eles estão somente crescendo por causa da Rússia. Mas aí não está levando em consideração a resiliência histórica da Rússia com relação às sanções e também o fato de que, se por um lado a China está sendo acusada nesse sentido, por outro lado, você também não pode dizer que o Ocidente, que os Estados Unidos, não esteja ali numa constante provocação à Rússia, até mesmo com a questão de armas sendo fornecidas. E eu acho que para piorar essa equação, viu, Paula, foi aquele discurso do Macron dizendo que a Rússia deveria ser atacada em seu próprio território, o que coloca a OTAN de frente na guerra contra a Rússia. A declaração do Macron, embora tenha sido ali importante para ele assumir aí a liderança global, foi de um perigo enorme, porque isto coloca em confronto duas potências nuclearmente armadas, ou seja, a Rússia e Estados Unidos. E a única coisa que o mundo não precisa ter é um conflito nuclear neste momento. Então você vê que, nesse processo todo, a situação vai ficando complexa. Último tema